Quem pode me dizer qual é a principal função do olho? Enxergar. E do nariz? Respirar. Alguém sabe qual é a função da sobrancelha? O que ela representa no corpo? Alguém sabe? A sobrancelha, a função dela é não deixar que o líquido caia no olho. Quando você soa, não sei se você já reparou, o suor desce pela testa. Se você não tiver sobrancelha, ele continua. E aí ele vai cair no seu olho. Isso vai arder, porque o suor é salgado. Então o suor entra na sobrancelha e ela escoa para cá, para fora do olho. Então, o que é mais importante? Qual é a função mais importante aí entre o olho e a sobrancelha? É a da sobrancelha. Porque se não tiver ela, o olho não vai conseguir enxergar 100%. E alguém valoriza a sobrancelha? As mulheres se pintam, mas nem todo mundo valoriza a sobrancelha. O pelo do nariz. Alguém sabe qual é a função do pelo do nariz? Filtrar. O pelo do nariz ele funciona como um filtro. Filtrar. Você respira, o nariz não, o pulmão respira, entra através do nariz e o pelo do nariz ele filtra tudo que entra. Ele filtra bactéria, ele filtra vírus, e a gente tem muita mania de tirar o pelo do nariz. O homem quando fica velho, o nariz fica saindo, o pelo fica saindo do nariz, então a gente corta. Mas essa é a função do pelo é essa, filtrar. Esteticamente não fica às vezes legal a gente ficar com pelo no nariz aparecendo, mas a função dele é essa, filtrar. E aí eu vou falar sobre a passagem de 1 Coríntios 12. Vou começar a partir do 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Quando o Márcio me chamou, falou que eu traria uma palavra aqui na Guia Monte, eu pedi a direção do Espírito Santo para trazer uma palavra que a gente não pode trazer nada de nós. Se a gente trazer uma coisa da gente, não vai alcançar ninguém. Mas quando é do Espírito Santo, nem que seja para uma pessoa. Às vezes Deus reúne um grupo para falar para uma pessoa. Então eu pedi essa direção e Deus sempre, toda vez que eu orava, Deus me trazia essa palavra. E aí hoje eu vim te trazer essa mensagem de Deus. Eu sei que pode haver aqui alguém que olha para o Márcio, olha para a dona Albertina, olha para os coordenadores do Caleb, olha para a secretária, olha para os auxiliares, e pode achar, alguém pode botar na cabeça dessa pessoa: eu não faço nada para Deus, o que eu estou fazendo para Deus? E aí Deus te responde nessa palavra, nessa passagem. Se todo mundo for coordenador, e se todo mundo for secretária, e se todo mundo for da mídia, e se todo mundo fosse pastor, cadê o corpo? O corpo não existiria. Então, Deus ele dispõe para cada um de nós uma tarefa. Cada um de nós, eu tenho certeza que tem um talento, que tem um dom. De repente você está aqui se perguntando: poxa, eu estou aqui, irmão Caleb, a fulana sabe fazer artesanato, a outra fulana sabe fazer tricô, eu não sei fazer nada. Sabe sim. Você
tem alguma coisa que você pode ofertar para o Senhor. O Senhor, ele distribui talento para todo mundo. Aqui, até em Coríntios, aqui, mais na frente, fala sobre os dons. Eu até separei. Fala sobre os dons espirituais. Deixa eu ver se eu acho agora no começo. A cada um, porém, é dada, a partir do versículo 7, tá? Quem estiver acompanhando. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, é dada a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Então, nem todo mundo vai ter o mesmo talento. O talento que eu tenho, a minha esposa não tem, talvez não tenha. O talento que o obreiro Márcio tem, talvez eu não tenha. Por que Deus faz isso? Porque a gente é um corpo. Então o corpo, ele precisa, um órgão precisa do outro. Às vezes a gente acha que a unha não tem serventia, mas a unha tem serventia. A unha, ela foi criada para proteger a ponta do dedo. Então quando você bate alguma coisa, bate primeiro na unha, não bate no ossinho do dedo. Então, cada um tem a sua função. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer isso. Você tem uma função na minha casa. De repente você não tem força para carregar nada, de repente você não sabe tricotar, não sabe fazer biscuit, mas você ora, você não ora. Então, como ali na palavra de Coríntios diz que Deus às vezes tem o dom da fé. Às vezes, uma comunidade, uma igreja, um ministério, ele é sustentado pela oração. Eu já vi um testemunho há um tempo atrás, num coral, de que o coral tinha uma senhorinha que ela era super desafinada. E ela estava lá no coral. Super desafinada, todo mundo via que cantava no coral, via que ela era desafinada. E ela estava lá. E o coral fazia o maior sucesso. Então as pessoas começaram a se incomodar. As pessoas do coral, pelo sucesso que o coral estava tendo, as pessoas começaram a se incomodar com aquela senhora desafinada no meio do coral. E aí algumas pessoas começaram, entre elas, sugerir que aquela senhora, aquela pessoa fosse extraída do coral, porque ela estava atrapalhando o coral. E aí o líder do coral, de tantas pessoas falarem, retirou aquela senhora do coral. Sabe o que aconteceu? O sucesso do coral acabou. Por quê? Quem que estava sustentando espiritualmente aquele coral? A desafinada. Então, de repente, você hoje pensa que o que eu estou contribuindo para o Caleb? Eu acho que eu não estou contribuindo nada. Você está contribuindo. Se você ora pelo Caleb, se você intercede pela liderança do Caleb, pelos pastores de cada um da igreja do Honório, da fazenda, de Acaí, se você todo dia de madrugada ou pela meia-noite, 3 horas da manhã, se levanta, entrega esse sacrifício para o Senhor, para orar pela sua igreja, orar pelo seu grupo, você está contribuindo com a obra de Deus. O inimigo de repente bota na sua cabeça que você não contribui com algo que as pessoas veem. Mas isso aqui, não existe só isso aqui. Existe o mundo espiritual, que é talvez mais importante que o físico. Então, no mundo espiritual, você é uma peça fundamental. De repente, para o físico, você não faz nada. Às vezes, você é muito idosa. A gente tem pessoas de mais idade, que às vezes, aparentemente, não contribuem para nada no Caleb. Mas elas são mulheres de oração. Elas são pessoas que batalham na madrugada. De repente, no momento que eu estou dormindo,
aquela senhorinha lá que aparentemente não faz nada para o Caleb, só soma em número. Ela está acordada, buscando o Senhor, falando com Deus, intercedendo pelo Caleb, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo ministério do pastor da sua igreja. Então Deus hoje te fala: você é membro de um corpo. Se o olho não dependesse da sobrancelha, Deus não colocaria a sobrancelha. Se o nariz não dependesse do pelinho, não teria aquele pelinho. Assim como o nosso corpo, cada membro tem um propósito, você também tem um propósito. Então que você possa hoje repreender o inimigo, exceto o inimigo que Deus coloca na sua cabeça, que você não é nada. Você não é isso. Você é uma joia preciosa. Você de repente é a coluna do seu grupo. Não sou eu que sou a coluna do meu grupo. Não é o Breno Márcio que é a coluna do nosso grupo. Você às vezes pode ser a coluna do grupo. É a pessoa que se coloca na brecha. Nem todo mundo se coloca na brecha. Nem todo mundo está disposto, como Davi foi enfrentar os gigantes, de enfrentar com o Senhor. Davi não tinha nada. Davi tinha alguma coisa? Os irmãos dele estavam todos lá, eram guerreiros, aparentemente eram os melhores, mas ninguém foi. Ninguém se colocou na brecha. E Davi se colocou. Então, de repente, você que acorda de madrugada, que o inimigo está falando contigo que você não é nada, Deus manda te dizer que você é tudo. Para Deus a gente é muito importante. Então que hoje se você acha, ou se você se deixou levar pela palavra do inimigo que você não é nada, peça a Deus para tirar isso do seu coração. Peça o Espírito Santo para tirar isso da sua mente, porque Deus te colocou aqui com um propósito. Deus te colocou no Caleb com um propósito. Você tem um dom. Se você quer de repente fazer mais para o Senhor, peça a Deus. Os dons espirituais são disponíveis aí para todos. Até a palavra de Deus, que Paulo, o apóstolo Paulo fala, a gente deve buscar os melhores dons. Que você possa hoje buscar o melhor dom. Dom da fé, dom do amor. O amor é o melhor dom. Não adianta eu fazer o que eu quiser na igreja, na obra de Deus. Se eu não tiver amor, eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo pelo amor ao Senhor, ou pelo amor às almas. Eu estou fazendo de repente para engrandecer, como muitas pessoas de vezes fazem. Então eu gostaria de orar por você, minha esposa Tiago está vendo aqui. A gente vai orar